Comprovou-se mais de uma vez que as temperaturas estão subindo em todo o planeta. Um dos problemas com isto é que as calotas polares estão derretendo. Não é só uma má notícia para os animais que habitam as regiões polares, mas fará com que o nível dos oceanos subam, o que pode destruir ilhas e costas. A população na Índia é de quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e crescente, o que torna o país mais populoso do mundo depois da China. Esta foto aérea de Nova Delhi mostra o congestionamento e a poluição da cidade, que é devido à superlotação. Em Bangladesh, as crianças pequenas brincam ao lado de um dos canais poluídos, onde são despejadas toneladas de lixo tóxico todos os dias. Não, isso não é uma névoa romântica pairando sobre Changsha, na província de Yunnan, da China. É terrível a poluição atmosférica. Nós todos sabemos que a China tem um controle populacional, mas eles continuam a produzir cada vez mais poluição. A China tem muitas das cidades mais poluídas do mundo. Em Pequim, o carvão e os carros são as duas principais fontes de poluição do ar. Esta é uma foto de um derramamento de petróleo ao largo da costa da Tailândia, que acontecem em todo o mundo. E uma das coisas mais tristes é que esses desastres acontecem com frequência e não recebem cobertura da mídia. Este pássaro foi coberto de óleo de um vazamento em Louisiana. A maioria da população de lá nem sequer sabe sobre isso. Estima-se que o plástico nos oceanos pode superar os peixes até 2050. Você já se perguntou o que acontece com todos os sacos de lixo que você joga fora diariamente? Talvez nós devêssemos pensar 2 vezes antes de usar sacos de plástico no supermercado. Isso parece bonito, como nuvens ou espuma do mar, mas é escoamento mortal de tóxicos em Nova Delhi. Este é o rio Yamuna, sagrado para os hindus, e é responsável por 70% do abastecimento de água da cidade. Salvar as árvores. Por quê? Se você procura estar informado sobre tudo, provavelmente já ouviu falar sobre o problema das abelhas ao longo dos últimos anos. Essas pequenas criaturas têm um grande impacto no nosso meio ambiente. As abelhas ajudam a fertilizar 1/3 dos alimentos do nosso planeta. Sem abelhas, haverá um colapso na produção de alimentos e as pessoas morrerão de fome. Felizmente, queimar pneus usados deixou de ser uma prática aceitável.
Mas, apesar de ser possível reciclar e usar os pneus velhos na construção, pavimentação de estradas e outras aplicações, vemos imagens monstruosas como essa, ao longo da zona rural espanhola. Mesmo em países mais desenvolvidos, o despejo de lixo é um problema. A maioria dos detritos na praia do Reino Unido é dos banhistas. Esta pequena jangada é feita de isopor. Pai e filho, nas Filipinas, estão remando por um rio de lixo para recolher garrafas plásticas para vender. Eles ganham $3 por dia. Smartphones, computadores e similares são descartados e podem conter componentes potencialmente nocivos que podem infiltrar nas águas subterrâneas. Em 1986, na ex-União Soviética, houve um acidente nuclear horrível e catastrófico. A radioatividade residual ainda permanece no meio ambiente circundante e até em outros países. As mortes causadas pelo acidente de Chernobyl ainda está em debate, enquanto a maioria das vítimas desenvolveu ou irá desenvolver câncer devido à radiação. A energia nuclear é uma fonte barata e eficiente de energia elétrica em comparação com combustíveis fósseis. Alguns dizem que a energia nuclear é menos prejudicial ambientalmente, mas Chernobyl prova o contrário. Todo mundo aprende sobre os bombardeios japoneses em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. O total de mortos está na casa das centenas de milhares. Os efeitos residuais continuam matando por décadas, a partir do efeito de queimaduras e das doenças provenientes da radiação. Aves migratórias que se deslocam para o inverno estão ficando confusas por causa da mudança climática. Elas estão começando sua jornada muito cedo ou tarde demais, levando à diminuição de diversas espécies por prejudicar o ecossistema e a reprodução. Não vamos esquecer os incríveis animais que já habitaram a Terra antes de nós, e agora são ameaçados de extinção devido à caça ou à destruição de seus habitats. Rinocerontes negros não existem mais no oeste africano. Tigres de Java e centenas mais de espécies deixaram ou vão deixar de existir. Lá na Sibéria Oriental, uma antiga mina de diamantes. É o segundo maior buraco escavado no mundo. A nossa ambição pelos diamantes nos fez colocar um enorme buraco na Terra, que não é usado por mais de 10 anos. Um exemplo do desmatamento na Amazônia. Fogos propositais destroem a flora e a fauna na floresta, abrindo caminho para o gado. O aumento da população cria mais demanda para o consumo de gado, aumentando a área necessária para a criação, contribuindo para emissões de gases do efeito estufa e, por vezes, o declínio das florestas tropicais. A Terra tem um efeito estufa natural, que nos mantém isolados. Se ela não existisse, seríamos congelados. Mas o uso de combustíveis fósseis acrescenta gases adicionais à nossa atmosfera, aumentando o efeito estufa e elevando a temperatura em todo o planeta. Tuvalu é uma ilha polinésia, localizada no Oceano Pacífico entre o Havaí e a Austrália. Devido ao aquecimento global, eles têm enchentes constantes em suas cidades costeiras, que traz lixo e destrói as casas. A pesca para alimentar a crescente população mundial sofre séria ameaça. Frutos do mar, por exemplo, não serão mais encontrados em torno de 2050. Isso é muito mais perto do que você pensa. O ódio e a intolerância já matou milhões de pessoas através do curso da história.
Quantas mortes, guerras, ataques terroristas e tiroteios pode ter havido até hoje? E quantos mais haverão até o fim de nossa espécie?